Eu não tinha um fundo de emergência quando comecei a investir e eu hoje em dia sei que isso é um grande erro. E em vez de usar todo o dinheiro que poupava para investir, que era como eu fazia no início, erradamente, o que é que fazemos quando gastamos o nosso fundo de emergência? O ideal mesmo, diria eu, que é termos vários fundos de emergência. E só o facto de teres lá o dinheiro, toda a tua postura em relação ao dinheiro muda. Bem-vindos de novo ao canal, eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, e neste canal falamos sobre investir, poupar e ganhar dinheiro com o objetivo de alcançar a independência financeira. Hoje temos mais um vídeo da série Vou-te contar como eu fiz, e neste episódio vou contar-te como eu fiz o meu fundo de emergência. E vamos falar também sobre o que fazer quando gastamos o nosso fundo de emergência e se ter apenas um fundo de emergência é suficiente ou não. Só para contextualizar quem não viu o episódio anterior, onde falei sobre como perdi o medo de investir, eu fiz esta série porque quando eu comecei a aprender sobre investimentos e finanças pessoais, há uns 10 anos atrás, como eu não sabia nada, eu gostaria de ter tido alguém que já tivesse passado pelos mesmos desafios, para no fundo usar a experiência dessa pessoa para a aprendizagem. E como vocês perguntam muitas vezes se posso contar como eu fiz para dar o primeiro passo para investir ou como eu fiz para ter várias fontes de rendimento e não apenas uma, eu pensei, por que não contar-vos as minhas experiências? Pronto, e no episódio de hoje vou-vos contar então como fiz o meu fundo de emergência. Para quem ainda não sabe, um fundo de emergência é um montante de cerca de 6 a 12 meses das nossas despesas que temos de ter disponível para alguma emergência. Ou seja, não tem de estar investido, ou até pode estar desde que consigamos retirar o dinheiro a qualquer altura. E eu não tinha um fundo de emergência quando comecei a investir, e eu hoje em dia sei que isso é um grande erro. Até falei disto no episódio anterior, onde contei então como perdi o medo para começar a investir. Mas pronto, assim que eu aprendi que ter um fundo de emergência era essencial antes de começar a investir, comecei a juntar dinheiro. E em vez de usar todo o dinheiro que poupava para investir, que era como eu fazia no início, erradamente, dividia esse montante e metade investia, outra metade ia então para uma conta de poupança para criar o fundo de emergência. Na altura, as minhas despesas mensais deveriam ser cerca de 600 euros, portanto, despesas essenciais, aquelas que, se fosse despedida e ficasse sem rendimento, tinha mesmo de pagar. Portanto, tinha de juntar no mínimo 600 vezes 6, não é? Ou seja, 3.600 euros. Se eu na altura poupava cerca de 300 euros mensais e metade investia, colocando 150 euros por mês para o fundo de emergência, demorei cerca de 2 anos a construir o fundo de emergência. Até foi bastante. Mas pronto, basicamente fui começando a poupar aos poucos, sempre aplicando a estratégia paga-te primeiro, ou seja, assim que eu recebia o salário, colocava logo a poupança de lado e só depois é que começava a gastar. E depois todos os extras que tinha, o subsídio de Natal, de férias, o IRS, ia tudo para as poupanças também. Mas eu lembro-me de na altura, ou seja, há 10 anos atrás, quando comecei a investir, o meu foco era mesmo pôr o dinheiro a render, pôr o dinheiro a trabalhar para mim, porque tinha lido vários livros sobre isso e então queria lá saber do fundo de emergência. Porque isto é uma seca, não é? Juntar dinheiro para depois nem sequer poder fazer nada com ele. E é por isso que eu digo que temos de olhar para o fundo de emergência como um fundo de oportunidade, porque assim é muito mais fácil motivar-nos para fazer o tal fundo de emergência. E eu sei que as opiniões aqui são divididas, ou seja, há quem ache que o fundo de emergência só pode ser usado para emergências, como ter um problema de saúde, desemprego, sei lá, algo mau. E outras pessoas consideram que também se pode usar o fundo de emergência para oportunidades de negócio imperdíveis se não tivermos outra alternativa. O ideal mesmo, diria eu, que é termos vários fundos de emergência, um para desgraças, outro para oportunidades. E o que é que fazemos quando gastamos o nosso fundo de emergência? Repomos o dinheiro o mais rápido possível, claro. Quando me despedi do meu emprego corporate,
Sempre que falo nisto eu ainda sinto aquele alívio. Mas pronto, quando eu me despedi, eu usei o meu fundo de emergência. Aliás, na verdade só usei parte, mas até previa gastá-lo todo, porque não tinha um rendimento a entrar, não é? Porque não trabalhava, logo tinha de usar esse dinheiro, o dinheiro que tinha, que era o que estava no fundo de emergência. E quando gastei aquela parte eu fiquei um pouco aflita, confesso, porque quando estamos habituados a ter esse pé de meia, não tê-lo custa. Ou seja, para mim foi mesmo prioritário repô-lo o mais rapidamente possível. E o que eu fiz foi deixar de investir durante um tempo para poder repor o fundo de emergência mais rápido. E acredita em mim, se ainda não tens o fundo de emergência, cria-o o quanto antes. Porque o que é que o fundo de emergência te dá? Tranquilidade, permite-te respirar, estar muito mais tranquilo financeiramente e dá-te uma sensação de maior liberdade também. Porque sabes que, aconteça o que acontecer, tens sempre ali um dinheirinho de parte para te safar numa situação menos agradável. E só o facto de teres lá o dinheiro, toda a tua postura em relação ao dinheiro muda. É quase uma sensação de poder, sentires que não precisas de ninguém para te safar financeiramente caso aconteça alguma coisa. Conta-me, já tens o fundo de emergência? Ou estás a começar a criá-lo? Quero saber tudo. E já agora, se precisares de dicas para juntar dinheiro mais depressa, vê a lista de reprodução Poupar no meu canal. Tem lá muitos vídeos com dicas práticas de poupança. Obrigada por teres tirado este tempinho para investires na tua literacia financeira. Se tiveres algum tema em particular que gostavas que eu partilhasse, deixa a tua sugestão nos comentários e já agora, se gostas desta série, deixa um like. E já sabes, se quiseres saber mais sobre o poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.